eu decidi mudar minha vida em 100 dias. O objetivo é 100 mil reais por dia de faturamento com Google ADX e paz na mente para sustentar isso. Cansei de viver no modo reativo, de prometer as coisas e não entregar para mim mesmo. Bom, se você veio até aqui é porque você encontra algumas dificuldades, assim como eu também encontro na minha operação de publisher. Meu nome é Matheus, eu tenho 30 anos, eu sou publisher há mais de 10, então eu estou nesse mercado desde 2013. Hoje em dia, as pessoas que estão nesse mercado de publisher, elas não encontram informação muito disseminada na internet. O que eu busco com esse conteúdo é trazer um pouco mais de proximidade de uma operação real e de uma escala real, porque hoje a maior dificuldade que a gente tem não é mais falar sobre ROI na operação, e sim falar sobre como escalar a operação que você tem para atingir diversos resultados, né? Para atingir múltiplos dígitos, né? 100 mil, 200 mil, 300 mil reais num dia. A gente não encontra hoje na internet conteúdo falando sobre publisher, arbitragem de tráfego e nem nada do tipo. A galera que está nesse meio é uma galera muito fechada. E provavelmente durante esse caminho vai ter muitas pessoas que não vão gostar do conteúdo que eu vou postar. Muitos vão se sentir ameaçados, porque realmente é um mercado extremamente competitivo. E por a gente não ter um ativo, a gente não consegue ser competitivo no mercado. Então 90% das pessoas que estão nesse meio, eles acabam fechando as portas, acabam bloqueando informações. E essas informações muitas vezes mudam o jogo, mudam o game, né? Então o network nesse mercado é algo muito ruim, muito difícil de conseguir atingir. A galera não conversa, não discorre sobre, não fala de nicho, não fala de país, porque tem medo, porque qualquer pessoa pode subir uma campanha com um criativo e estourar e roubar posicionamento mesmo, porque hoje basicamente o que a gente faz é brigar em posicionamento no leilão. Então, pô, você usa Meta Ads, você usa Google Ads, você usa TikTok Ads, você vai ter um leilão ali, a galera que está querendo monetizar. Assim como você também faz criativo, sobe campanha e bota dinheiro, tem outras pessoas que também estão fazendo isso. Se você sobe 100, também tem pessoa que está subindo 100. Se você sobe 50 campanhas, tem pessoa que está subindo 300 campanhas. Então, é um mercado extremamente competitivo. Por você não ter uma marca, você acaba precisando se reinventar assim de uma maneira drástica, às vezes em coisa de uma semana, 2 dias. Eu encontrei muita dificuldade nesse mercado e eu quero compartilhar um pouco mais de uma rotina, não só com o objetivo de construir uma empresa com um faturamento alto. O meu objetivo de atingir 100 mil reais por dia é um objetivo realmente bem difícil e desafiador, mas também criar uma disciplina, criar um foco, né? Otimizar uma rotina, desenvolver uma mentalidade, justamente para a gente poder conseguir não só chegar no resultado, mas também suportar esse processo e suportar esse resultado. Muitas pessoas elas acabam vivendo ciclos viciosos de rotinas mal organizadas, de falta de estratégia. Vamos desmistificar tudo o que envolve o mercado de publisher e trazer aqui a verdade nua e crua como tem que ser. A gente é o primeiro canal dedicado a falar sobre programática, sobre publisher, sobre monetização de conteúdo, arbitragem de tráfego. Você pode realmente contar com a verdade, e não só a verdade, mas também o acesso às informações que a gente vai disponibilizar. Sem frescura, sem mimimi, preto no branco, como tem que ser. Se você está cansado também de começar e largar, de apagar incêndio, de prometer coisas para você mesmo e não cumprir, caminha comigo, que no final dessa jornada a gente vai chegar nesse resultado, eu tenho certeza absoluta. Vou me comprometer com algumas coisas aqui durante esse processo. Vou, além de me comprometer, me cobrar muito essas atitudes e esses posicionamentos. Meus objetivos são, além de atingir 100 mil reais de faturamento por dia com o Google ADX, também é treinar todos os dias, dedicar tempo de qualidade com a minha família e com as pessoas que me amam todos os dias, tudo equilibrado. O que eu quero me comprometer é muito além de 100 dias para ter um faturamento. É 100 dias para realmente mudar de vida, que é esse o objetivo que eu quero. Bom, atualmente, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês o que a gente tem de faturamento hoje. Então hoje, como vocês podem ver, a gente já tem um faturamento médio diário de R$2.000. O nosso objetivo é, ao final de 100 dias, a gente chegar
em R$100.000 por dia, além de tudo que a gente já falou. Hoje a nossa operação é uma operação enxuta, hoje a gente tem 2 pessoas, eu e mais 2. A gente se dedica em 2 sites e a gente também pretende escalar esses sites. A gente pretende ter mais sites, porque durante o processo é importante que a gente tenha mais opções de site, a gente precisa ter mais também organização, e não só organização, a gente precisa ter contingência, né? Precisa cuidar para que a nossa operação não pare de uma hora para outra. Uma das coisas que eu mais sofri foi justamente isso. Eu não conseguia romper uma certa barreira porque eu não tinha contingenciamento. Eu não organizava as minhas contas de anúncio, não organizava meus perfis, não organizava minhas rotinas de anúncio, e isso acabou prejudicando muito a minha operação, porque eu não tinha muitos criativos validados, eu não tinha uma facilidade em encontrar o ROI porque eu não tinha uma sofisticação, né? Eu não tinha um trabalho sendo executado todos os dias, então eu atingia um ROI ali e eu usava o máximo que eu podia daquela URL, não me preocupava com uma nova URL, não me preocupava com uma conta de anúncio que poderia cair, enfim, eu só deixava rolar mesmo, sem nenhum tipo de contingenciamento. E o que a gente sabe de contingenciamento, né? O que a gente entende sobre contingenciamento? Nada mais é do que você ter segurança. Por exemplo, eu tenho um perfil no meu Facebook que eu faço anúncio. Se esse perfil bloquear, o que vai acontecer com a minha operação? Ela vai travar, porque eu não vou conseguir subir anúncio, e a gente sabe que na nossa operação de arbitragem a gente é 100% dependente de anúncio, tá? Então, hoje a arbitragem de tráfego, se você quiser entrar nesse mundo, você precisa entender que existe uma dependência em anúncios. E você, além de ser dependente de anúncios, você é também dependente de um ciclo financeiro. O Google hoje trabalha com 55 dias de pagamento. Então, se você trabalhar durante um mês, ele vai te pagar no dia 23 do mês seguinte. E isso acaba quebrando o teu fluxo de caixa se você não tiver um controle adequado. Um dos outros pontos que eu quero também conseguir crescer na minha operação é o controle financeiro, a organização, que para mim é uma dificuldade tremenda controlar a parte do dinheiro. Não só controlar a parte financeira da operação como um todo, mas também controlar a parte financeira para mim como pessoa, porque vivo desse negócio, né? É difícil às vezes a gente que vive do negócio não querer tirar um dinheiro para poder sair para comer, comprar alguma coisa, assim por diante. Então é um processo que eu quero viver durante esses 100 dias, porque realmente eu quero mudar de vida. Eu estou cansado de apagar incêndio, quero realmente sair desse estágio inicial, né? Desse quase, eu quero chegar realmente no objetivo final. Vejo muitas pessoas que alcançam os resultados e elas acabam tendo algo em comum, que é o quê? Determinação, foco. Não se desviam, não se deixam levar pelas emoções. Eu vejo muito fraco em alguns aspectos, mas eu me vejo muito forte em outros. Organizar tudo, negócio, mente, corpo, é justamente porque não adianta só a gente tratar um lado. Ah, você é um empresário com um sucesso financeiro, mas o que eu trago depois disso? Como é que eu vou organizar minha mente? Como é que eu vou cuidar da minha saúde, sabe? São coisas que eu me preocupo como pessoa. E eu não sei qual é o estilo de vida que você leva, mas para quem me segue, para quem já me viu nas redes sociais, sabe que o meu estilo de vida sempre foi um estilo de vida saudável. E um dos pontos que eu tenho encontrado muita dificuldade é conseguir crescer financeiramente, crescer profissionalmente, sem abrir mão da minha saúde. Eu era atleta de fisiculturismo natural e eu parei simplesmente com esse meu estilo de vida justamente para focar nos negócios, porque eu percebi que, sinceramente, eu não era bom nisso, entendeu? Eu era bom no que eu sei fazer, análise de dados, resultados, mídia programática, publisher, que é o que eu gosto de fazer. Eu percebi que durante a minha vida eu nunca parei e vivi meu processo. Eu sempre via que as pessoas que estavam junto comigo se destacavam porque elas viviam os processos delas. Fazem 3 anos que eu estou vivendo realmente o meu processo em termos de determinação com este negócio. E agora eu quero dar uma virada de chave, porque o mais difícil no meu começo era conseguir ter ROI. O mais difícil no meu começo era conseguir sair da barreira do zero. Agora eu já não estou mais na barreira do zero. Eu quero sair da barreira do médio para o grande. Então eu quero chegar no segundo patamar. O que vem depois, né? Qual que é o próximo passo? Acho que esse é o meu maior quebra-cabeça. Como é que eu vou chegar num resultado?
Bom dia pessoal, hoje dia 2 do nosso desafio, dia 19 de agosto, às 9h10 da manhã. De manhã perdemos uma hora hoje, né? A gente acabou acordando um pouco mais tarde, mas é porque também a rotina não foi 100% implementada. Hoje vai ser um dia que a gente vai tentar adequar a rotina de alimentação, no horário que a gente se comprometeu, né? Treino. Bom, mas eu vou mostrar para vocês aqui na minha tela os resultados de ontem. A gente ainda continua dentro do parâmetro dos 2.000 por dia, tá? Então a gente não rompeu essa barreira ainda. Mas hoje a gente tem algumas implementações e algumas estratégias para fazer que pode alavancar um pouco mais a nossa escala. Uma das estratégias que a gente vai implementar é a rotina do dia do tráfego, né? Então todo dia a gente vai fazer uma rotina para analisar as campanhas que estão ruins e ir matando elas ao longo do dia. Hoje a gente não faz isso com campanha teste, a gente acaba deixando ela 3 dias ali para ela oxigenar, digamos assim, para ela dar uma otimizada. A gente está notando que é mais fácil a gente trazer novas campanhas com novos criativos todos os dias do que a gente simplesmente deixar ela rodando por 3 dias, que a gente vai acabar torrando um orçamento desnecessário. Depois de quase 2 semanas sem treinar, estamos aqui de novo. Finalmente voltando, né? Mas cumprindo aí o desafio que a gente colocou como uma prioridade. O segundo dia do nosso desafio de 100 dias para atingir R$100 mil faturados com o Google ADX por dia, tá? Não é por mês não, é por dia. Amanhã eu tenho alguns compromissos, de manhã eu vou precisar levar o carro para arrumar. Eu comecei a fazer uns testes de um novo nicho. Vamos ver quais serão os resultados desse novo teste, né? A gente vai começar a rodar a campanha amanhã de manhã e vai iniciar o projeto. Deu super certo a nossa estratégia de day trade, de tráfego, né? Acho que eu até falei para a Bela que eu ia começar a fazer vou lançar uma nova profissão, que é day trade de tráfego. Desativar a campanha e ativar a campanha, assim, tem surtido uns resultados muito legais, que fazem sentido para nós. Então, não sei se na sua operação vai funcionar, mas para nós tem funcionado bem. Para finalizar o dia, foi basicamente um dia muito tranquilo. Na retenção a gente tem dias que são muito corridos e dias que são mais tranquilos. Os dias muito corridos são os dias que a gente geralmente tem alguns problemas para resolver, alguns incêndios para apagar, mas os dias mais tranquilos é o dia que a gente consegue se dedicar a criar algumas coisas novas e trazer algumas frentes novas de trabalho, como esse nicho novo que eu vou começar a atuar. Então a gente fez toda a estratégia de conteúdo, porque você precisa ter um conteúdo conciso e um conteúdo ligado à estratégia que você vai adotar. Na retenção, principalmente, se você for trabalhar com um fluxo inicial, você precisa ter os conteúdos ali contando uma história para o usuário, né? Conteúdos a gente gera ele pela ferramenta própria que a gente tem, que é uma ferramenta também de geração de conteúdo, e não só gerar conteúdo, mas de fazer todas as linkagens dos conteúdos. Isso para nós facilita muito tempo, porque criar conteúdo e fazer linkagem é dias de trabalho. É isso aí, pessoal. Vejo vocês amanhã. Fim do dia 3, dia 20 de agosto. Hoje foi um dia que foi meio conturbado, a gente teve muitos compromissos pessoais e eu não consegui gravar muito para vocês, vou trazer um resumão do dia. Hoje basicamente a gente ficou o dia inteiro dando suporte para os meninos na criação de campanha, na criação de fluxos, né? Como a gente está validando novos nichos, a gente precisa definir quais são as URLs que a gente vai disparar nesses nichos e qual é a frequência das URLs, qual é a estratégia que a gente vai fazer. Toda validação de nicho, quando ela inicia na nossa operação, a gente só trabalha com retenção aqui, então todas as nossas validações de estratégias, elas passam por alguns critérios de análise. Por exemplo, quando o usuário ele entra dentro do anúncio, ele recebe um anúncio, ele clica no anúncio, ele vai para o Messenger, ele abre o Messenger e conversa com o nosso chatbot. Tá? O nosso chatbot é próprio nosso e ele recebe um fluxo inicial com 5 mensagens. A gente define a frequência das mensagens e a gente dispara essas mensagens ao longo de 24 horas. Depois de 24 horas a gente envia os broadcasts, que é o que gera a receita da recorrência. A gente faturou no dia 18, primeiro dia do desafio, 1.959 e ontem 1.709. Essa queda foi devida ao CPM que caiu. E o CPM ter caído, ele influencia no resultado geral do site. Porém, hoje a gente está se recuperando muito bem, nem acabou o dia ainda, são 7h25 da noite, a gente já faturou 1.432. Então isso significa que hoje o dia aparentemente está mais propenso para a gente passar aí a barreira dos 2.000 diário, que é o nosso objetivo. Dá uma olhada no
Drive, eu coloquei umas demandas lá. Eu fiz uns conjuntos de criativos para a gente gerar pelo nosso próprio criador, gerador de criativo. Depois você acessa lá para você dar uma olhada. Vai estar algumas orientações. Depois você abre a conta do chat que você vai ver lá alguns criativos que eu gerei. Bom, o que eu ia falar? O Jobs ele tá quase no vermelho, né? Sim. Mas a gente tá com custo bom, não tá? Em algumas campanhas sim, essas daqui já não. Mas as campanhas que rodaram ontem, por exemplo, que ficaram ativos, estavam bons. Então, eu não sei o que acontece, cara. Será que a gente precisa colocar mais mensagem no fluxo inicial? Porque, querendo ou não, aí diminuiu, né, a receita. 75 centavos a receita por visita. Teve bem menos visualização que eu. Teve bem mais usuário, mas a receita não acompanhou, tá vendo? Cadê? Não, a receita subiu também. Subiu. Mas pode ser isso então, cara. Teve muito mais usuário, gastou mais. Aí o que aconteceu? Cresceu a base, só que a galera ainda não entrou no broadcast. Então o que acontece? Não vai ter resultado mesmo. A gente não consegue ter ROI no primeiro dia. A gente só vai ter ROI a partir do segundo, terceiro dia, entendeu? Primeiro dia é só na captação. Escalou muito, acertou as campanhas. E agora o importante é manter o custo. Que a gente tem dessa de ficar meio desesperado. Você fala assim, caramba, vai estar gastando, o ROI tá indo embora do nada. Mas na real tá tudo certo, só esperar. Mas as campanhas que você subiu essa madrugada, deu boa algumas? Vou começar agora a analisar aqui, ó. Algumas já não, ó. Você já viu aí? Bastante tem, ó. Você tá olhando aonde? Eu já desativei aqui o custo, né, ó. Ah, tá, o custo aí tá eu fora. Eu tô vendo CTR aqui de quais que estão ruins. Essas aqui eu já vou desativar a campanha. A CTR dessa aí, ó, 19 aqui. A CTR dessa aqui tá boa. Então, aí o que eu faço? Deixo desativado, ver se ela baixou o orçamento durante o dia, senão eu boto ela para ativar só amanhã. Essa aqui tá com o CTR Link tá ruim. Provavelmente o criativo tá bom, mas mas o CTR Link aí baixo, 2,49, a copy tá ruim. Nossa, tá bonzão aqui. O quê? Que você tinha colocado pra iniciar meia-noite. Ó, Tá bom? falou, pelo menos a conversão aqui tá boa. O resultado aqui, ó, se a gente for seguir Tá essa fora. regra eu tô pensando no que você falou ontem. Dobrar e cortar o que tiver acima do dobro. Sim. Certo? Esse é o primeiro corte do dia. Isso. Mas eu falo assim, pelo menos aqui, nessa parte aqui, eles estão bons. Né? Mas você tá pegando os últimos 30 dias, mano. Lá É em cima. verdade, mano. Pô, Aí- toda hora eu esqueço isso aqui, É velho. dia 21, não é dia 20, cara. Isso. Vamos ver. Nossa, não. Agora que vem elas aí. Já. Agora que vem a Agora que vem elas. Agora que vem a verdade. Mano, quando as coisas Olha o tá tanto muito de, bom, olha o pode tanto de campanha. suspeitar. Oi? Quando tá muito bom, assim, pode Pode suspeitar. suspeitar, é. A maioria tá gastando sem resultado, tá ligado? Não mudou muito, honestamente. Não. Aí, ó. Tá Até o dobro, né? bem. Dá 2,50. Dá um redondo, bate em cima. Então, mantém. Essas outras você pode ativar tudo, né? Pode. Sem resultado, passa o facão sem medo. 3 centavos por compra? É nada. Provavelmente pegou de ontem, tá ligado? Conversa por mensagem iniciada. Um usuário acessou e clicou 2 vezes, acessou. Agora muda lá, porque eu criei várias campanhas. Bota aqui nessa tela, pô. Pra enxergar. Você vê melhor, né? Caraca, nenhuma, velho. Sem resultado. Não, pô. Sério? O que eu fiz? Eu peguei uma campanha vencedora de ontem, dupliquei 50 vezes. A última vez que a gente tentou fazer isso também não foi legal. Por quê? Não ficou assim também, né, cara? Foi aquela última vez que não dá conversão. Sobe tudo. Mas aí teve algumas que teve conversão. Teve algumas que teve. Inclusive tem uma de 49 centavos aí, uma de 96, uma de 1 Mas todas e 1. ficam dentro ainda. Então, ó, teve uma aí de 96 centavos, tá dentro. Cara, na verdade, vamos com calma, tá? Tem um detalhe aí que a gente precisa alinhar. Excluir campanha que não gastou nem o custo do nosso CPL não faz sentido, entendeu? Ó, gastou 66 centavos. Por que você vai excluir essa campanha se ela nem gastou o valor máximo que a gente precisa gastar? Então, nesse caso, o que você faz? Oi? Para ter pelo menos um usuário. Né? Nesse caso, o que você faz? Você só corta as que gastaram pelo menos o dobro do CPL máximo. Então, se o CPL máximo está Você 1,25, fala aqui no valor usado mesmo.
você corta aos que estão no dobro. Por exemplo, gastou 2,50 e não teve resultado, corta. Gastou 2,50 e o custo foi 2,50, você mantém, entendeu? Entendi. Então você já pode ver que a maioria aí, algumas vão continuar, saca? Sim, Por quê? Se gastou 60 centavos e não teve resultado, não precisa tirar, cara. É porque não está dentro mesmo, entendeu? O custo, ele tá bem baixo dessas campanhas, tá? Custo de R$10, então por isso talvez que não esteja entregando bem, entendeu? Então, ó, por exemplo, ó, 2,66, Daqui pra cima 2,69, pode, seguindo a linha de raciocínio que você tá me passando. pode. Gastou pelo menos o dobro do CPL máximo, não teve nenhum resultado, seria o primeiro corte, né? Não é verdade? Isso faz sentido. Porque se tivesse tido um resultado de 2,50, você manteria, saca? Se gastou pelo menos mais que o dobro e não teve resultado, você corta também. Agora, a maioria aí não gastou, 2,26, 2,5, 2,31, porque vai que... E também ativou meia-noite, né? Vai que na próxima atualização dessa de 2,21, ela vá para R$3 e entre mais 4 pessoas aí de Aí já vai cair registro. Aí vai cair para, sei lá, 75 centavos, talvez? Por aí. Nesse caso, você passa sempre o mouse ali na compras no site aqui, ó, passa o mouse aqui e vê se tem alguma conversão. Se não tem, é porque não teve ninguém que clicou mesmo, entendeu? Quando tem, aparece assim, ó. Alcance a quantidade de pessoas que foram alcançadas. Que viram, que passaram pelo post, é isso? Não, que passaram, que viram, foram alcançadas. Entendi. Entendeu? A impressões e alcance é a mesma coisa? É sempre o mesmo número? Pode ser que sim, mas se você verificar alguma inconstância, por exemplo, teve menos alcance, teve mais alcance do que impressões, significa que não está imprimindo os anúncios. Alguma coisa errada. Alguma coisa errada do Face, mas geralmente é a mesma quantidade de alcance e a mesma quantidade de impressões. Pode ser que o alcance seja menor e a impressão seja maior, aí significa que a galera está vendo mais de uma vez. Então, você já passou o facão aí, antes que tinha que passar? Eu só confirmar, eu acho que eu passei lá também. E o novo nicho que a gente está testando? Iniciou as novas? Sim. Não, mas na outra BM, né? Na outra BM, vamos abrir lá. Tá, não tem métrica, né, pra gente analisar. A gente estava se baseando no dobro da mais barata, lembra? Ontem. Foi isso, não foi? A gente tinha feito a métrica. Exato. Faz por isso então. 94 mais barato até 1,80, já corta. Pra cima já corta. Já. É melhor a gente contingenciar do que deixar aí rolando sem eira nem beira. Essas de baixo também, ó, já gastaram mais que o dobro. Cara, não tem segredo, velho. Essa estratégia aí, essa estratégia que a gente está fazendo do day trade de tráfego, ela é uma estratégia que a gente precisa subir muita campanha e cortando campanha assim, igual... Porque chega no fim do dia... do mesmo jeito que sobe, você corta. Então, pô, você pode subir 100, 200, 300 campanhas, criativo diferente, copy diferente, tudo igual, tudo diferente. Matheus, pouco importa o fato de, por exemplo, essas campanhas terem começado a rodar meia-noite, agora ser 10 horas ainda. Porque a campanha, cara, isso eu até importaria se você olhasse para uma campanha e falasse assim, ó, todas estão no custo ruim, todas estão no custo bom, mas a gente acerta. A gente tem campanha que a gente acerta aí de cara 30 centavos, ontem mesmo, bota lá vai na campanha iniciar. Nossa, no Jobs, aquela formação de 155 deu bom. 155? Das duas formas, duplicando 5 criativos igual no mesmo conjunto e 5 criativos diferentes em 5 conjuntos. Tudo deu bom. Agora é só fazer de novo. Outras campanhas, outros criativos. Estamos aqui treinando, hoje a gente não falhou. A velhinha tá ali. Ontem a gente deu uma falhada, mas hoje como a gente ficou sem energia em casa, vai dar pra essa câmera aqui. Hoje como a gente ficou sem energia em casa, então a gente veio pra cá. A gente tá se programando sempre pra treinar pós-almoço, né? Mas hoje deu certo. A gente foi treinar de manhãzinha, fazer o aeróbico em jejum e agora a gente veio fazer musculação. Então, segue o plano tudo normal até agora. Fim do dia 4 e hoje o dia amanheceu bom, galera. Eu não fiz o vídeo de manhã porque eu fiz o vídeo da gente batendo um papo, a reunião de alinhamento, que foi um vídeo joia, com bastante insights, bastante coisa legal. Mas
O que eu quero mostrar para vocês é que a gente rompeu a barreira dos 2.000 por dia. Aleluia, Pai. Ainda estamos muito longe dos 100.000 por dia, mas a gente está cada vez mais perto. Olho na tela aqui. Eu fiz essa atualização dia 21 de agosto às 9 da manhã. Então, hoje às 9 da manhã eu atualizei e está aqui R$ 2.020 rendidos ontem, no dia 20 de agosto. É isso aí, galera. Ontem a gente rompeu a barreira aí dos R$ 2.000. Graças a Deus, está dando tudo certo. As nossas estratégias de tráfego estão funcionando. Isso indica, né? E eu vou atualizar aqui para a gente ter a métrica de hoje, né? Hoje, nem finalizou o dia, são 7h30 da noite, a gente já está com 1.786. Ou seja, eu tenho certeza absoluta que hoje vai passar a barreira dos 2.000 e a gente vai realmente conseguir atingir pelo menos os R$ 2.100, R$ 2.200 rumo aos 100.000 por dia, né? Estamos mais perto que longe. Bom, hoje o dia não foi tão produtivo, porque acabou a energia o dia inteiro, desde o meio-dia até agora, até os meninos foram embora e não tivemos o que fazer até agora há pouco. Agora há pouco eu entrei aqui de novo, fiz algumas campanhas, estou ajudando também no processo de campanha para que a gente consiga atingir mais rápido o nosso objetivo. E hoje eu inseri uma nova regra de preço, por quê? Porque eu tinha feito uma regra de preço anteriormente que estava com a taxa de correspondência acima de 95%. E quando eu implementei a regra de preço, era por volta do dia 13 de agosto, a taxa de correspondência caiu um pouco, para baixo de 95%. Aí o que eu fiz? Eu mantive a regra de preço, porque eu estava no controle ali para que não abaixasse mais do que 20% ou 30%, e eu fui acompanhando. Hoje, especificamente, a taxa de correspondência passou os 95%, está na casa dos 97%. Isso quer dizer que a gente pode também escalar um pouco mais a regra de precificação. Foi o que eu fiz. Hoje eu tive que passar um pouco do horário, então não consegui manter a minha rotina que eu gostaria de terminar às 6 da tarde, mas eu consegui fazer 2 treinos hoje. O primeiro da manhã, um aeróbico, e o segundo da tarde eu consegui ir na academia. Foi muito bom fazer os 2 treinos, era algo que eu estava buscando e eu queria já voltar até essa rotina de treino, já tinha isso antes, e agora eu só preciso adequar um pouco a questão da dieta, que está um pouco desregulada ainda. Eu preciso trazer esse controle, essa disciplina para a dieta também. Não tenho dúvida que com foco e determinação a gente chega em qualquer lugar que a gente quer. Fim do treino, do primeiro treino, o aeróbico em jejum. A gente está tentando acordar mais cedo para poder fazer o treino da manhã, né? Então a gente vai caminhar, vocês viram o amanhecer aí que nos surpreendeu. E bora pra cima, uma energia extra para iniciar o dia. Aí, ó. Isso é o que mais vai acontecer no processo de escala. Você tá lá, escalado, acertando um monte de campanha e de repente bloqueia. Triste. Hoje é sexta-feira, dia de treino de peito e braços, na verdade membros superiores, né? E consegui vir na academia hoje, já é o segundo treino do dia, então tá dando tudo certo minha rotina, minha programação. E já me sinto mais disposto, me sinto mais atento a algumas coisas, porque eu estava me sentindo muito desatento, muito cansado. E agora só falta ajustar um pouco a rotina alimentar, que está ainda mais difícil. Pessoal, como vocês viram no vídeo anterior, caiu uma conta do Facebook hoje. E isso, na real, é o que mais vai acontecer durante o processo de escala. E o que a gente faz hoje é um processo único e exclusivamente de escala. Por quê? A gente precisa fazer com que as pessoas cada vez mais acessem o nosso site. E para isso, a gente precisa investir em tráfego. Então, a gente usa as contas de anúncio para comprar o tráfego e colocar essas pessoas dentro do site. Por quê? Porque a gente não vende nada, a gente não trabalha com venda de produto. O nosso produto é um anúncio em um site. Então, quando o usuário que está na internet, ele acessa o site, a gente recebe um valor do Google. E o valor que a gente recebe do Google tende a ser um valor maior do que a gente paga em tráfego. Por isso que a gente chama de arbitragem de tráfego, tá? Isso é algo que poucas pessoas falam na internet, isso é algo que as pessoas não
compartilham muito, porque quando você acerta, realmente você tem muito resultado. A gente trabalha em parceria com o Google e tem diversas outras empresas que também têm próprias redes de monetização. Então, basicamente, para vocês entenderem, a arbitragem de tráfego é quando um usuário está rolando ali o feed do Instagram, do Facebook, e ele recebe um anúncio. Nesse anúncio vai ter uma informação, ele clica no link e ele vai para o site. Dentro do site tem um anúncio, e esse anúncio é o que faz a gente ganhar o nosso dinheiro. Quando a gente fala assim, eu quero faturar 100 mil por dia, também não é assim, vou faturar 100 mil por dia de qualquer jeito. A gente sempre trabalha com uma escala com base em ROI, então sempre, no mínimo, a gente escala com 40% de ROI. Se eu gasto 10 mil reais, no mínimo eu estou retornando 40%, o que seria 4 mil reais. Então, quando eu falo para vocês que o meu alvo daqui 100 dias é atingir 100 mil de faturamento por dia, vocês podem fazer as contas aí de vocês que no mínimo vai ser 40 mil reais de lucro por dia. Se fosse tão fácil assim, todo mundo faria isso no estalar de dedos. Porém, é muito difícil porque a gente encontra diversas dificuldades ao longo do caminho. A primeira delas é você conseguir escalar. Na verdade, antes disso, a primeira dificuldade de todas é você conseguir ter ROI. Depois que você tem ROI, você precisa escalar, que é a segunda dificuldade. E aí no processo de escala você precisa ter uma contingência muito grande. Você precisa ter contas de Facebook, você precisa ter BMs, que são as contas de anúncio, enfim. Por que a gente precisa ter muitas contas de Facebook? A gente está fazendo alguma coisa de errado? Não, a gente não faz nada de errado. É que devido à frequência de subir muitos anúncios, trocar muitos criativos e ativar muitas campanhas, talvez o Facebook entenda que foge das políticas dele. Porém, todo mundo que trabalha com arbitragem de tráfego tem o mesmo problema de contingência. E aí a gente tem outras fontes de tráfego, como Google Ads, TikTok Ads, LinkedIn, YouTube, enfim. Só que hoje, especificamente, a que mais gera resultado é o Meta Ads. De longe, é a que melhor tem o público, porque o público é mais qualificado, é a que tem mais coerência nos dados, porque tem muitas redes de anúncio que mandam bots para você, né? Que mandam sessões fakes, que são sessões de bot, que são sessões robotizadas. Essas sessões são prejudiciais para nós porque a gente pode correr o risco de perder o nosso site e perder a nossa conta do Google. Então tem diversas coisas ali, diversas manhas ao longo do caminho que a gente aprende e que a gente precisa se proteger para não ter algum tipo de problema, não ter um ban, por exemplo, que é o principal pesadelo dos publishers, né? Então hoje a gente teve um problema com a nossa conta de anúncio, mas ainda bem que a gente já tem uma contingência feita, então teve um impacto, óbvio que teve, mas foi um impacto muito menor do que cair a sua única conta. Hoje o resultado está muito, muito bom, honestamente, o resultado está muito, muito bom. Eu tirei a minha prévia aqui e vou mostrar para vocês. Já estou aqui no meu dashboard, eu vou atualizar os meus resultados do início do nosso desafio até hoje, no dia 22, tá? E aí você vai ver que a gente teve um boom ontem e a gente já está tendo um boom hoje. Então, para vocês darem uma olhada, eu falei para vocês que a gente ia passar a barreira dos R$2.000 e realmente ontem a gente passou a barreira dos R$2.000 e paramos em 2.266. Porém, hoje a gente não acabou o dia ainda. Nosso dia agora são 7h06 da noite e a gente já está em R$2.216. Então, pessoal, está tudo sob controle, está tudo caminhando da maneira que a gente está planejando. É óbvio que a gente precisa tracionar isso o mais rápido possível, senão a gente não vai conseguir chegar nos 100 mil. Mas a gente vai fazer esse tracionamento e vai dar certo. Acho que é interessante criar uma rotina de todo sábado, ter um bate-papo. Eu acho que como o desafio ele está envolvendo tanto a parte profissional e pessoal, você poderia trazer pessoas que vão agregar para uma dor profissional sua, que eu acho que ficaria muito legal, né? E do pessoal, você tem algum amigo ou algum conhecido que é personal, que treina também, isso seria muito legal, de falar sobre o treino, sobre a rotina de alimentação, seria muito da hora. Ou algum aspecto pessoal, como por exemplo, você me falou do financeiro. Nossa, preciso me organizar, quero me organizar, preciso de alguém para me ajudar. Se você tivesse um amigo para poder falar sobre isso e você falar da sua dor, ia ser muito legal. Sempre trazer dores para pergunta para as pessoas. De todas as áreas da sua vida, eu acho que ficaria legal, porque pode ser a dor de alguma outra pessoa também.
Uhum. O aspecto financeiro é a dor de muita gente. Rotina é a dor de muita gente. A ideia tem que ser mais essa, de um bate-papo mesmo, não muito profissional. O podcast veio com essa ideia, né, de fazer algo mais... Mas acabou se profissionalizando demais. Hoje é tudo a iluminação perfeita, a gravação perfeita, o áudio perfeito, o cenário perfeito. E tudo que é para ser descontraído e a gente coloca a intenção demais para ser perfeito, acho que acaba perdendo o propósito. Porque o que interessa é a conversa, é o conteúdo da conversa, né? Existe uma dificuldade para mim, como pessoa, em conseguir fazer com que a equipe entregue resultado. Porque muitas das coisas que eles poderiam entregar eu acabo fazendo. Então eu quero, ao mesmo tempo, ansioso para entregar rápido, por exemplo, subir campanha. Eles sobem campanha todos os dias, mas eu quero tracionar, entendeu? E nem sempre é muito saudável, porque existe uma organização deles e a ideia é que eles tenham autonomia para se organizarem, e toda vez que eles começam a se organizar, entrar dentro de um flow de trabalho, eu vou lá e acabo interferindo no raciocínio deles. E por eu ser dono do negócio, eles acabam perdidos. Eu imagino, né? Porque eu imagino no meio de um trabalho, de uma ideia, de um cronograma, de uma rotina, e vem alguém e fala assim, não, faz assim agora. Para mim são muitas coisas, muitas informações que você traz, porque, bom, a gente já conversou muito sobre essa questão de gestão de pessoas, né? É que, por exemplo, você tem um negócio onde existe uma estrutura muito pequena hoje, né? Então, que muitas vezes vai exigir de você entrar dentro para conseguir atingir os resultados que você gostaria de uma forma muito mais rápida. E eu vejo que a empresa ela passa por alguns processos de não ter pessoas com o conhecimento que você precisava, só que para você ter pessoas com o conhecimento que você precisava, precisaria investir mais em folha de pagamento, em remuneração, e trazer essas pessoas experientes para poder já chegar agregando. É que existem esses dois caminhos, né? Um custo baixo e sem experiência e um custo alto com experiência. E o empresário ele precisa ver qual caminho ele vai seguir, aonde ele consegue seguir no momento de hoje, no agora. E quando a gente escolhe ter um custo baixo com pouca experiência, vai existir algumas dores, que é o de desenvolver, de ensinar e desenvolver esses colaboradores e de não atingir o resultado que você gostaria agora, certo? Então é um processo de você não atingir talvez o resultado no tempo que você gostaria e proporcionalmente como você gostaria de resultado, e de ensinar. Você vai precisar ensinar para conseguir atingir o resultado. Então a sua ansiedade você precisa meio que tá atento, poxa, esse é o caminho que eu escolhi de baixo custo e de ensinar a galera. Então talvez eu não vou conseguir atingir o resultado nesse tempo porque eu vou precisar me dedicar a ensinar, a viver esse processo de desenvolvimento e entrega de resultado. Faz sentido, faz todo sentido. Então, se você quer acelerar o seu resultado, ou você investe mais, ou você entra em um senso onde eu posso agregar junto com a equipe que eu tenho para puxar eles mais rápido, sem interferir. Aí é outra escolha. Eu quero dar autonomia ou eu quero ser o líder dessas pessoas? Toda escolha existe a dor, né? Então, se você quer dar autonomia, é onde você precisa entender como o resultado vai demorar para chegar, vai existir um processo de acertos e de erros, de aprendizado e de desenvolvimento, e vai ter que lidar com esses sentimentos, de uma forma ou outra. Aí é mais fácil ensinar ou é mais fácil liderar? Ou um está atrelado ao outro? Um está atrelado ao outro, mas a questão é, o que para você é importante? Você precisa entender o que eu quero, aonde eu quero chegar, em quanto tempo eu quero chegar, entendeu? Aí você vai traçar, com a equipe que eu tenho, o que eu preciso fazer, o que eu preciso desenvolver com a equipe que eu tenho. Se eu estiver junto, eu vou atingir mais rápido? Como que eu posso estar junto? Acho que é tudo uma mensuração do seu objetivo pessoal e da tua empresa, entende? Se você acha que faz sentido você estar à frente, você precisa entender que vai existir uma dedicação de tempo, do seu tempo, porque muitas vezes você vai deixar de ser estratégico, só estratégico, para ensinar. Então, dedicar o seu tempo ao operacional também.
ou você dá autonomia, passa pelo processo de não atingir os seus resultados de uma forma rápida, para as pessoas acertarem e errarem, e você ir conduzindo. Mas ontem, na hora que deu o BO da queda da BM, eu fui lá e falei para eles trocarem o perfil de anunciante, sendo que, na verdade, eu não parei para mensurar o risco e o problema que poderia causar na minha operação, porque de 2 sites que eu tenho, um continuou com tráfego e o outro, porque caiu a BM, ficou sem tráfego nenhum hoje. Então a gente, na tentativa de colocar um perfil de anunciante dentro de uma outra BM, acabou frustrado porque demandou o dia inteiro, a gente perdeu o proxy, enfim, vários problemas, sendo que era mais fácil parar de subir campanha em um site e começar a subir campanha em outro site, numa BM que já estava ativa. Era mais simples. E aí eu falei para eles, não, vamos trocar o perfil para poder continuar os anúncios ao mesmo tempo, nos 2 sites. Mas no final das contas não deu certo, porque um site parou completamente o tráfego e o outro está estourado de tráfego, sendo que os dois estavam indo muito bem, estavam caminhando bem, entendeu? E isso prejudica a operação, principalmente a meta. Mas aí, qual é a sua dor relacionada a pessoas? O que você pensou em relação a isso? Poxa, eu dou mais autonomia? Não dou mais autonomia? Não, a ideia é da autonomia, né? Porque eu chego lá e mudo. É porque assim... Ou eu poderia ter falado que e nada poderia ter acontecido. A gente tinha um processo de contingência e a gente não seguiu esse processo de contingência. A gente montou todos os clusters, né? 3 perfis, tudo bonitinho, tá tudo montado. O problema é só que não tem nada funcionando. As BM não estão aquecidas, não tem nada. Aí dá um BO, tipo, com 300 campanhas rodando, cai a conta. Como é que eu vou subir 300 campanhas em uma BM que não está nem aquecida? A BM vai cair. Eu acho que quando a gente desenvolve um processo, igual a gente tinha falado antes, a gente precisa nos engajar e engajar nossa equipe dentro do processo que foi construído. Que foi o que a gente conversou, certo? Mas também outro ponto que a gente conversou é que o fluxo de trabalho ele é muito dinâmico, então por mais que a gente passe por problemas parecidos, muitas vezes a ação que a gente vai ter vai ser diferente. Então talvez a gente já não tenha o pensamento tão rápido daquilo que a gente poderia tomar de decisão para conseguir contingenciar o problema, né? E esses aprendizados eles vão sendo construídos ao longo do tempo. Mas uma primeira questão que eu vejo já que existe um processo de contingência, seguir o processo de contingência. Ser fiel aos próprios processos. Mas é que o processo de contingência, ele não existe, é aí que tá. Qual que tinha? Existe o plano. Qual que é o plano? O nosso plano de contingência é 3 perfis por cada cluster. Cada cluster é um grupo de perfis. Só que como esse grupo vai entrar, em que momento que ele vai iniciar, a gente não fez essa estratégia. Por exemplo, caiu uma página, caiu uma BM, qual que é o nosso próximo passo? Entende? A gente não estava nesse passo ainda, porque durante o processo que a gente estava iniciando, antes de acontecer o problema, o Gabriel já estava num processo de inserir essas BMs dentro dos clusters e começar o processo de aquecimento. Eu falei para ele assim, vamos agora focar em subir campanha. E a gente focou em subir campanha em uma BM só. Então você entende como a minha interferência ela acontece recorrentemente dentro da operação? Sim. Isso acaba prejudicando, porque eu acho que é uma ansiedade, a gente é meio ansioso, né? Eu quero que as coisas se resolvam rápido, que o resultado aconteça rápido. Mas aqui isso é normal. Eu acho que uma coisa que precisa acontecer é realmente essa observação de tipo, será que a minha necessidade, a minha vontade, ela está interferindo no que realmente poderia ser, né? É igual a gente conversou. Dar autonomia exige algumas coisas, que é você de fato abrir mão e deixar com que a galera erre. Porque é só errando que eles vão aprender e no futuro acertar. Você está disposto a isso? Então tem que dar espaço. E dar espaço é você entender que vai existir o erro, vai existir o acerto e tem que existir o acompanhamento, que é o primordial. Né? Então, talvez a sua interferência de fato, se você quer gerar uma autonomia, atrapalhe muito. Fim da primeira semana e eu estou muito contente. A gente teve sim um problema durante essa semana, mas os resultados gerais para mim foram satisfatórios.
tá? Não posso reclamar. Eu sei que o ponto que a gente está é um ponto extremamente difícil de alcançar. A gente já conseguiu passar a barreira dos 2.000 e a gente já conseguiu passar ontem a barreira dos 2.500, pessoal. É isso aí. Ontem, sexta-feira, dia 22 de agosto, a gente fechou em R$ 2.611. Isso é muito, muito bom mesmo. Eu estou muito feliz porque a nossa estratégia de day trade de tráfego está funcionando e deu resultado. Ontem, como a gente teve um problema com a nossa conta de anúncios, a gente acabou perdendo a nossa conta de anúncios. Eu tenho certeza que esse resultado seria muito maior, mas como a gente perdeu essa BM, a gente teve esse impacto negativo. Eu falei da importância de ter um plano de contingência e realmente eu sofri agora um impacto desnecessário. Na realidade, a gente, como somos em poucos, eu, o Gabriel e o Lucas, então a gente fica muito atarefado com muitas coisas para fazer e eu realmente não tenho muita habilidade em organizar a minha equipe, em conseguir determinar a melhor rotina para cada um. É algo que eu estou aprendendo e é algo que eu encontro uma dificuldade em conseguir crescer nesse aspecto. Estou buscando o conhecimento que eu posso, vocês viram no bate-papo hoje, e eu sei da importância que eu tenho em conseguir otimizar a minha equipe e também, não só otimizar a minha equipe, mas entregar um resultado ao mesmo tempo que a gente vai aprendendo, que eu vou ensinando eles, eles vão aprendendo e eu também vou aprendendo com os nossos erros, no caso, né? A gente, infelizmente, perdeu uma BM importante, ela tinha muitas campanhas e isso impactou sim, tanto que hoje, sábado, dia 23 de agosto, a gente está com um faturamento de 1.469. Eu acho que a gente vai chegar muito perto dos 2.000, mas 1.469 já está muito bom mesmo, tá, pessoal? Agora são 7h57 da noite ainda, tem muita coisa para acontecer e vocês podem perceber que a gente teve uma diminuição na quantidade de impressões. Isso é ruim mesmo, isso não é muito bom, mas pelo menos a gente teve um resultado aí de uma das BMs que permaneceu ativas. Então, qual que é o nosso próximo passo? Nosso próximo passo é preparar de fato o nosso sistema de contingência e fazer ele funcionar, para que na hora que a gente tem um problema a gente consiga executar o plano de contingenciamento, que na verdade é esse o objetivo, né? Mas é errando que a gente aprende e eu não tenho vergonha nenhuma de errar e assumir os erros e entender e aprender com eles. O que eu gosto muito de enxergar é a evolução e de fato teve uma evolução muito legal aqui essa semana, eu estou muito contente. E não só contente com o lado profissional, mas também com o lado pessoal. A gente conseguiu implementar uma rotina, eu consegui acordar mais cedo todos os dias, estou acordando por volta das 6. E isso tem me feito muito bem, porque eu tenho me sentido muito mais disposto, muito mais animado. A minha rotina tem fluído muito melhor, eu estou conseguindo terminar o meu trabalho por volta das 6 e 7 horas. Não é o adequado, porque eu queria terminar um pouco mais cedo, mas em uma visão geral, acho que essa semana, por ser a primeira semana, eu consegui me organizar muito melhor, consegui entender melhor a minha rotina, consegui entender melhor o meu corpo, a minha alimentação e a gente aqui em casa, a gente tem muita dificuldade para fazer a comida. Então, o que a gente optou? Por fazer carne de panela e frango de panela e peixe de panela, tudo de panela, né? A gente coloca tudo na panela de pressão e fica muito gostoso e aí fica super prático, porque a gente faz bastante uma vez só e quando a gente precisa comer, a gente só tira ali, esquenta e tá ótimo. Então a gente consegue seguir a dieta muito melhor, porque também a gente não frita nada, não usa óleo, não usa manteiga, nada. Então eu estou muito satisfeito, sim. Eu tenho fé e eu acredito que esses 100 dias ainda tem muita coisa para acontecer e a gente está preparando algo muito legal para vocês essa primeira semana. A gente também está conhecendo essa troca de gravação, de edição, demanda bastante tempo a edição, eu tenho ficado bastante tempo editando e eu estou com bastante ideia legal de gravação, de trazer gente para a gente bater um papo e, enfim, se você curtiu, eu peço que você deixe seu like, eu peço que você siga e se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, acho que eu sempre quis falar isso. E seja muito bem-vindo, eu estou muito contente, foi uma vitória já, a primeira vitória, eu tenho certeza que até o dia 100 a gente vai chegar em todos os nossos objetivos. Então é isso, pessoal, próxima semana, o vídeo de domingo eu vou postar só
na semana que vem, tá? Então a gente vai fazer um vídeo semanal, todo domingo às 6 da tarde, o vídeo disponível para vocês.